De frio já chegou aqui para nós que estamos na região sudeste do Brasil. E com isso costumam aparecer também as doenças respiratórias. Por isso a gente vai conversar ao vivo agora por Skype com o pneumologista Dr. Ahmed Abdouni. Doutor, boa noite, obrigado por conversar com a gente aqui no Mando News. Boa noite, meu caro. Boa noite a todos os seus ouvintes. É um prazer poder estar aqui, passando algumas informações, respondendo a perguntas, mas estamos às ordens. Ô doutor, primeiro a pergunta é exatamente essa em relação a esse período de seco e frio que costumam aparecer as doenças respiratórias, né? Como que as pessoas podem se prevenir, evitar essas doenças desse período, doutor? Alguns dos conselhos são aqueles da mamãe e da vovó, ou seja, agasalhar-nos, nos agasalharmos principalmente nos extremos do dia, de manhã e de noite, manter o corpo bem hidratado, e aquelas pessoas que já têm sabidamente, alguma doença respiratória, como uma rinite de repetição, ou uma rinocinusite, ou asma brônquica, que muitas vezes o pessoal chama só de bronquite, que só dá pneumonia no inverno, na verdade, tudo isso são doenças infecciosas, inflamatórias, que podem infeccionar, geralmente por vírus, como o da gripe ou dos resfriados, né? Então, assim, é importante manter as mucosas bem hidratadas, ingerindo água e também lubrificando as narinas, né, com soro fisiológico várias vezes ao dia, seja com seringa, com esses dispositivos de spray, como uma forma de lavar, tirar os alérgenos e tirar os vírus da mucosa e também lubrificando, diminui o risco da penetração de germes, que com o frio e o clima seco, a mucosa fica ressecada e perde a sua condição de defesa, né? E com isso facilita começar infecções inicialmente virais, que é o mais comum, e depois da quebra da barreira de defesa, podem vir infecções bacterianas, sinusites, pneumonias, laringotraqueites, amidalites, e por aí vai. Além do nosso Covid, que ainda, infelizmente, está com a segunda onda bem poderosa. Ainda não podemos baixar a guarda para ela também. O senhor já mencionou então a Covid, já aproveitando, é possível as pessoas até se confundir entre uma doença já típica dessa época do ano e os sintomas da Covid, do coronavírus, doutor? Sim, foi exatamente assim que ocorreu na China, porque lá eles estavam em pleno inverno, quando começaram a ter os quadros ditos gripais com febre alta, de alguns pacientes com alguns sintomas que para eles no começo eram sintomas malucos, e que depois, finalmente, com o estudo de virologia, se descobriu o seu Covid. Bom, como é que a gente pode tentar diferenciar clinicamente? Se os pacientes têm quadro febril, dor muscular, dores no corpo, pode ser qualquer um dos dois. Agora, se a pessoa, além disso, tem ou diarreia, uma febre que vai e volta, que dura mais do que 3 dias, ficar alerta que pode não ser um resfriado ou uma gripe, pode ser o Covid. Porque o sintoma principal do Covid é febre e muita dor no corpo. Dores musculares, dores no corpo todo, além da febre, que às vezes não chega a passar de 39, e aqueles sinais que são mais raros, mas que são muito divulgados, que é a perda do olfato e do paladar, o acometimento do intestino, geralmente com diarreia e náusea, né? E dor de cabeça. Dor de cabeça é uma coisa muito, muito, muito frequente. Mas também é frequente na gripe, nos resfriados, mais a dinamia, né? A perda da vontade de fazer as coisas, do corpo muito pesado, cansado. Mas na Covid você tem muita dor muscular, né? E essas dores musculares tornam as pessoas pouco ativas. Além da febre, que também ajuda a derrubar o ânimo de qualquer um. Verdade, doutor. É só as pessoas ficarem atentas, então, muito bem explicado pelo senhor, essa diferença que dá para perceber entre uma coisa e outra. E as extremidades aí que são mais preocupantes, né? Os idosos e as crianças, para se prevenir contra essas doenças, principalmente, eu digo, as respiratórias dessa época do ano, doutor. Sim, você lembrou bem, os extremos de idade, isso é em qualquer lugar do mundo, tá? Os extremos de idade sempre são mais acometidos de forma mais grave.
Resfriado, gripe, todo mundo tem, ou contato com o vírus, todo mundo tem. Então, é importante a gente vacinar sempre esses extremos de idade, os idosos e os mais jovens. No caso, os mais jovens para a Covid não é tão importante, mas para os mais idosos, o Covid é essencial, a vacinação, bem como a gripe. E para aqueles que trabalham em ambientes muito fechados, como, por exemplo, professores, pessoal da educação, de uma maneira geral, que trabalha longas e longas horas em ambiente fechado, é importante vacinar regularmente contra a gripe e agora, no momento, contra o Covid. E para aqueles que são mais propensos ou já têm alguma doença respiratória ou que têm uma propensão maior a rinites ou doenças gripais, o risco de uma pneumonia bacteriana, não essa inflamação pulmonar que o Covid causa, que não seria, na verdade, uma pneumonia viral, e sim uma pneumonite, é importante vacinar contra os germes mais comuns da pneumonia, que é o pneumococo, Streptococcus pneumoniae, também conhecido como pneumococo, e que tem a vacina, inclusive, no SUS, mas ela tem uma certa limitação, mas que, assim, pacientes que tenham doença respiratória recorrente, é sempre muito importante vacinar contra o pneumococo, tá? Contra o Streptococcus pneumoniae, que é o germe mais comum e mais frequente nas pneumonias bacterianas, né? Então, temos que estar sempre de olho nessas outras infecções, não só as virais, mas também as bacterianas, que nessa época do ano aumentam, principalmente nos extremos de idade, que são os que mais têm incidência e mortalidade. Preciso se cuidar. O doutor Hamed, agora essa questão também que a gente precisa ficar atento aí das pessoas que às vezes têm a Covid, infectada com o coronavírus e não tem os sintomas graves, não precisa ser internada, graças a Deus, pode ficar em casa. Mas às vezes a pessoa sente aquela falta de ar, quando que a pessoa precisa falar, eu preciso ir a um pneumologista porque não estou me sentindo tão bem, apesar de não precisar ter sido internado com a Covid. É muito comum os quadros leves a moderados de Covid, mesmo os quadros leves, às vezes até por medo, as pessoas ficam com uma ansiedade, e isso gera também uma falta de ar. Lógico, tem também os pacientes com doença moderada, que chegam à unidade de pronto atendimento, fazem diagnóstico, ou têm sintoma em casa, procuram um laboratório ou uma farmácia, faz um teste confiável, esse teste vem positivo para a Covid, aí ele corre ao médico, recebe geralmente uma prescrição de hidratação, analgésico de repouso, quando o caso é leve, porém ele pode evoluir para um desconforto respiratório, respiração pesada, mais difícil, aí o pessoal começa a ficar desesperado controlando a saturação, né, a oxigenação do sangue por aqueles aparelhos que parecem um dedal. Quando essa recorrência de falta de ar se torna frequente várias vezes por dia, ou vai piorando, ou até mesmo chegando aos tipos de esforços necessários para reduzir a capacidade pulmonar da pessoa, ou seja, qualquer tipo de esforço já cansa, à medida que isso vai se instalando, é a hora de procurar ou um clínico ou, se possível, um especialista, um pneumologista, para a gente poder quantificar exatamente qual o grau de acometimento pulmonar dessa pessoa, né? Então, a gente vai solicitar alguns exames, examinar o paciente, ver como é que está sendo a evolução. Eu tenho visto muitos pacientes mantendo, mesmo após 20 dias de diagnóstico do Covid, falta de ar e cansaço. Às vezes passaram 2, 3 dias internados para fazer uma boa oxigenação ou iniciar antibiótico e depois mantêm-se em casa cansados. Esses pacientes precisam de um cuidado especial, independente da faixa etária. Sejam jovens, sejam mais idosos, é necessário um cuidado especial com eles, porque eles podem reinfectar, dessa vez com uma doença bacteriana, ou então podem ficar com sequelas. E essas sequelas nos pulmões podem tornar o paciente uma pessoa com respiração mais difícil de forma definitiva. E isso pode gerar uma que a gente chama de fibrose pulmonar ou bronquiolite obliterante. O pulmão vai começando a, vamos dizer leigamente, a reduzir a sua capacidade respiratória, ventilatória, e, consequentemente, a oxigenação cai.
mas cai de forma permanente. Então, assim, a persistência dos sintomas respiratórios, mais do que 15 dias após o diagnóstico do Covid, a pessoa já não tem mais febre, todos no corpo melhoraram, e ainda persiste uma falta de ar, um cansaço, aos esforços muito menores do que antes do Covid, é hora de procurar um pneumologista para tratar o quadro atual e evitar uma piora futura. Tá? É muito importante, sim. Compreendi. Doutor Admed, a gente agradece a entrevista do senhor, muito didático e esclarecedor. Depois a gente volta para conversar mais assuntos aí. Infelizmente a pandemia continua e a gente volta a debater mais especificamente sobre a Covid. Muito obrigado, doutor Admed. Quando desejar, estamos às ordens. Vamos combinar sempre que vocês precisarem. Podemos usar esse espaço para ajudar a nossa população. Valeu, Tá doutor. bom? Obrigado. Boa noite. Obrigado, uma boa noite a todos.